A fábrica dos sonhos. Para muitos, uma das melhores academias do mundo. Para outros, é sobrevalorizada e culpada por vários flops. Mas afinal, o quão relevante é a Academia do Seixal? É um minador ou uma máquina de propaganda? Vamos analisar as maiores vendas made in Seixal dos últimos 10 anos e tirar as nossas conclusões. Parte 1. As grandes vendas. Para selecionarmos a nossa lista de jogadores, consideramos apenas jogadores vindos da Academia e com pelo menos 10 jogos pela equipa principal do Benfica. Os filtros têm como objetivo analisar os jogadores da Academia que conquistaram visibilidade através da equipa A. Vamos começar pelo mais recente para o mais antigo e sem mais tempo a perder temos a venda de Gonçalo Ramos, que foi emprestado com a opção de compra a agosto de 2023 após 106 jogos pelo Benfica para o Paris Saint-Germain a troco de 50 milhões de euros. Neste momento, Gonçalo Ramos conta com mais de 818 minutos em 18 jogos, dando uma média de 45 minutos por jogo, o que deixa de ser um início interessante, e conta já com 3 golos e uma assistência. Porém, esta é a única transferência que não vamos analisar se teve ou não rendimento, visto que só teve meia época ao serviço dos franceses. O resultado final da análise é que é demasiado cedo para dizer. Avançando para o segundo jogador da lista, Jota, foi transferido em agosto de 2021. O avançado português foi cedido ao Celtic após ter feito 34 jogos pela equipa principal do Benfica. Foi primeiramente emprestado e o clube escocês não hesitou em acionar a opção de compra de 16 milhões. No Celtic, Jota encontrou o protagonismo que nunca chegou a ter em Portugal, tendo jogado em 83 partidas, marcando 28 gols e 26 assistências. O jogador português teve claramente um enorme impacto no clube de Glasgow, para além do rendimento esportivo, conseguiu também rendimento financeiro ao ter vendido o atleta por 29 milhões de euros para o Al Ittihad em julho de 2023. Na nossa análise, consideramos apenas o desempenho no clube para onde os jogadores saíram após o Benfica, e o caso de Jota é um caso de sucesso ter dado rendimento a nível desportivo e também a nível financeiro ao Celtic Football Club. A próxima grande venda é provavelmente o maior caso de sucesso desta lista. Falamos de Ruben Dias, um internacional português que foi vendido em setembro de 2020, após contabilizar 137 jogos aos serviços encarnados. A transferência envolveu valores na ordem dos 70 milhões de euros, o que revela também a elevada expectativa do clube de Manchester no central português. No Citizen, Ruben Dias foi desde cedo uma aposta vencedora, contando atualmente com mais de 150 presenças e vários prémios, não só a nível individual como também a nível coletivo. É seguro dizer que o central é uma das referências mundiais na sua posição e que o Manchester City continua a retirar rendimento esportivo do jogador. No caso de Ruben Dias, não podemos considerar a vertente de rendimento financeiro. Porém, o jogador tem neste momento um valor de mercado de 80 milhões de euros, estando a valorizar-se no seu período em Inglaterra. Ruben Dias é mais um caso de sucesso da fábrica dos sonhos e o mais sonante nos últimos 10 anos. O próximo jogador é possivelmente o caso mais polémico da nossa análise. É a maior venda da nossa lista e da história do clube. João Félix fez 43 jogos pelo Benfica, marcando 20 gols e fazendo 11 assistências. Foi transferido em julho de 2019 para o Atlético de Madrid, a troco de um valor astronómico de aproximadamente 120 milhões de euros. Com os colchoneros, João Félix conta com 131 jogos, 34 gols e 18 assistências, e apesar de ter bastantes minutos no clube, o astro português ainda não conseguiu afirmar-se como a estrela maior do clube madrileno, estando atualmente no seu segundo empréstimo no espaço de um ano. Deste modo, consideramos que Félix ainda não deu o contributo esportivo esperado de uma transferência de 128 milhões. Apesar de ainda estar à procura do seu espaço, não podemos considerar o rendimento esportivo do jovem português como um sucesso. A nível financeiro, Félix continua vinculado ao Atlético e por isso não podemos contabilizar esta vertente na nossa análise. Em resumo, João Félix está aquém das expectativas a nível desportivo e é por isso que consideramos, até à data, um flop. A próxima transferência foi a de Gonçalo Guedes, que após 68 jogos no Clube da Luz foi vendido ao PSG por 30 milhões de euros em janeiro de 2017. No Clube de Paris, Guedes jogou apenas 292 minutos até ter sido emprestado logo no mercado seguinte. O jogador acabou por sair para o Valência, que acionou a opção de compra de 40 milhões. A nível desportivo, o jogador não conseguiu dar o contributo que certamente desejava e a nível financeiro sai por valores perto do seu custo para o Paris Saint-Germain, não sendo uma mais-valia considerável e, portanto, em overall, o período de Guedes no PSG foi considerado um flop, apesar de mais tarde ter encontrado o seu espaço no Valência. A seguir, segue-se o caso Nelson Semedo. O lateral direito alinhou em 65 partidas pelo Benfica antes de ser vendido ao Barcelona em julho de 2017 por 35 milhões de euros. No clube catalão, Nelson Semedo fez 124 partidas onde registrou 2 golos e 2 assistências, tendo em média jogado 41 jogos por época no seu período no Barça. Quando deixou de ser aposta, o atleta ainda rendeu 32 milhões de euros numa transferência para o Wolves, aproximando-se do custo que tinha tido há 3 épocas atrás. O jogador apresentou rendimento esportivo e ainda foi vendido por perto do valor da sua transferência. Sendo assim,
mais um caso de sucesso na nossa lista. Continuando no eixo da defesa, Lindelof é o nome que se segue. O jogador sueco jogou 73 jogos de águia ao peito e saiu por 35 milhões de euros para o United em julho de 2017. No United, jogou 249 jogos ao longo de 6 épocas, dando uma média de 38 jogos por época. O atleta conta com mais de 20 mil minutos nos Red Devils e é dos jogadores com mais minutos pelo clube no atual plantel. Apesar de recentemente ter perdido protagonismo, os números das utilizações de Lindelof são bastante consideráveis e consideramos por isso que o jogador foi um caso de sucesso a nível de rendimento esportivo. Do ponto de vista financeiro, o jogador continua com o Man United e por isso não será considerado, o que faz com que o jogador seja o quarto e último caso de sucesso da nossa análise. Por fim, o último jogador da lista é Renato Sanches. Renato Sanches foi uma das maiores promessas made in Seixal dos últimos 10 anos, após ter conquistado o Inferno da Luz em pouco mais de 6 meses. Alinhou em 35 jogos pelo Benfica e foi para muitos um dos principais obreiros do título de campeão nacional do Benfica em 15-16. Após essa má época e uma chamada para o europeu, Renato foi vendido para o gigante alemão Bayern Munique, a troco de 35 milhões de euros. Infelizmente, Renato Sanches não conseguiu encontrar o seu ritmo na Alemanha. No período de 3 anos, fez 53 jogos com uma média de 34 minutos por jogo, o que não foi suficiente para convencer os alemães. Foi emprestado ao Swansea, onde também não teve sucesso, e posteriormente é vendido ao Lille por 15 milhões de euros, o que foi manifestamente abaixo dos 35 milhões investidos pelo Bayern. Consideramos assim, Renato Sanches foi um flop, visto que não deu o rendimento esportivo esperado e também não deu rendimento financeiro. Parte 2. O resumo. Para resumir, dos 8 jogadores analisados, consideramos 4 como sendo sucesso e 3 como flops, aguardando ainda o desenvolvimento de Gonçalo Ramos, que esperamos que seja mais um caso de sucesso no futebol português. Há alguns nomes que não estão na lista, como são os casos de João Cancelo, Bernardo Silva e Hélder Costa, por não passar no filtro de 10 jogadores pela equipa A. Como podemos analisar, a Academia de Seixal tem vários casos de sucesso e outros casos não tão felizes, mas se olharmos a rigor, tanto no caso de Gonçalo Guedes como Nuno Félix e Renato Sanches, não podemos dizer que os jogadores não tenham uma carreira interessante. Apenas não corresponderam às expectativas criadas à volta deles e por isso são considerados flops na nossa análise. É também importante mencionar que, nos últimos 5 anos, tem-se verificado uma queda no número de vendas de jogadores da Academia face ao período homólogo. Ainda assim, é expectável que os jogadores made in Benfica continuem a dar que falar no futebol mundial, adivinhando-se de novo grandes transferências a jogadores como João Neves ou António Silva. A fábrica dos sonhos parece continuar a produzir qualidade, algo que, felizmente, sabemos que é transversal ao futebol português e à qualidade que temos no futebol de formação. Por favor, não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários e deixem o vosso take sobre a Fábrica dos Sonhos. Obrigado.